No vídeo de hoje, vou falar sobre o encadernado da editora Darkside, lançado em 2012 para a Image Comics, intitulado Sever, que no Brasil foi publicado como Separados, e é obra dos autores Scott Snyder e Scott Tuft, com ilustrações do talentoso artista húngaro Attila Futak. A editora Darkside é conhecida por sua especialização em literatura de terror, produzindo livros e quadrinhos de alta qualidade com acabamento impecável. Essa história de terror, que se passa nas estradas, aborda temas como lar, abandono, medo e amadurecimento. Ela nos faz refletir se temos escolha sobre qual o momento adequado para começar uma jornada na vida. O enredo personifica a fome como um monstro, destacando assim que esse problema não é apenas uma questão da época em que a história se desenrola, mas uma realidade atual e persistente. Fique comigo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Eu sou o Anderson Araújo e este é um novo Além da Impressão. Separados é uma graphic novel de terror que se desenrola em 1916 nos Estados Unidos, uma época em que o país ainda era predominantemente selvagem e rural. Nesse período, os Estados Unidos estavam começando a se industrializar, o que cria um ambiente propício para uma história em quadrinhos de horror. A trama gira em torno de Jack Garrett, um órfão de 12 anos que foi adotado por Catherine e vive na cidade de Jamestown. Jack nutre o sonho de encontrar seu pai biológico, um músico andarilho, e juntos tocarem suas rabecas, instrumento que hoje conhecemos como violino, enquanto percorrem as estradas da vida. Na calada da noite, Jack decide fugir de casa com sua rabeca, embarcando clandestinamente em um trem de carga com destino a Chicago. Durante a viagem, ele conhece Sam e juntos embarcam em uma jornada de autodescoberta por estradas desconhecidas. Mas a estrada não traz apenas promessas, traz também pesadelos. O antagonista de Separados é o tipo de monstro com dentes afiados e um apetite insaciável, personificando os medos que assombram jovens e adultos até hoje. A fome na história está profundamente ligada ao mal que assolava aquela época, assim como a luta pela sobrevivência. É um mal que a inocência não consegue perceber, o estranho que aparenta ser generoso, mas esconde uma natureza extremamente perigosa, alimentando-se dos sonhos e medos das pessoas. A tensão cresce à medida que o destino dos personagens se cruzam. As ilustrações detalhadas e sombrias contam uma história de superação de maneira perturbadora. Vou falar sobre um conto dos irmãos Grimm, que essa história me lembrou, Hansel e Gretel, mais conhecido aqui como João e Maria. Mas antes, se está gostando do vídeo, por favor, curta e compartilhe. Apesar de ser um conto infantil com tons e enredos diferentes e ter outro contexto histórico e geográfico, existem pontos que podem ser correlacionados. Em João e Maria, os personagens principais buscam retornar ao lar após serem abandonados na floresta por seu pai e madrasta, enquanto em Separados, Jack está determinado a encontrar seu pai, uma busca que desencadeia o crescimento e o amadurecimento dos personagens. Em ambas as narrativas, o desejo de voltar à segurança de uma conexão familiar é um motivador central. Além disso, as duas histórias incorporam elementos de terror que se revelam enganosos e ameaçadores. Em João e Maria, a bruxa da floresta inicialmente oferece doces às crianças antes de revelar suas verdadeiras intenções de comê-las. Na graphic novel de Scott Snyder, o vilão que assombra as estradas também busca se alimentar de Jack e Sam, criando uma atmosfera de terror. Há ainda uma outra surpresa entre Jack e Sam, que se aproxima mais ainda do conto de fadas. Vale ressaltar que as ações da criatura podem tornar a leitura desconfortável para pessoas mais sensíveis, já que ambas as histórias abordam temas sombrios para adultos, como o sequestro de crianças e fazem analogias para o abuso sexual infantil. Esses elementos contribuem e exploram o lado sombrio do crescimento e da jornada. Assim como no conto dos irmãos Grimm, quanto em Separados, os jovens protagonistas precisam enfrentar obstáculos e desafios do mundo por conta própria. O lar representa segurança e regras que os protegem contra o mal,
enquanto a estrada simboliza a liberdade, mas também a luta pela sobrevivência. Scott Snyder, Scott Tuft e Attila Futak exploram habilmente esses medos, tanto o medo infantil de serem abandonados pelos pais para se virarem sozinhos, quanto o receio dos pais de permitir que seus filhos enfrentem desafios por conta própria e cresçam. O monstro é alguém que afirma estar na estrada há muito tempo, com a experiência de quem viveu, após cada curva, algo inesperado. Talvez seja alguém que tenha caído na estrada e nunca tenha se encontrado, perdido, sem sonhos, constantemente necessitando se alimentar dos sonhos alheios. A diferença entre o personagem principal e o antagonista reside na distinção entre alguém que almeja evolução e crescimento através de seus sonhos, e alguém que simplesmente deseja apenas sobreviver. Como diz o ditado, sua mente é seu guia e seu coração sua estrada. Seguimos o coração de Jack até o final da história, mas lembre-se que estamos falando de uma história de terror e que acaba como uma boa história de terror, cheia de cicatrizes. Scott Snyder é um autor premiado, vencedor dos prêmios Eisner e Harvey, conhecido pela série original Vampiro Americano, em parceria com o desenhista brasileiro Rafael Albuquerque, bem como trabalhos para DC Comics, como o Batman, Espelho Sombrio e muitas outras histórias. Possui um outro trabalho no gênero, Witches, com o ilustrador Jock, em 2017. É outra obra que promete ser interessante para um futuro vídeo. Scott Tuft, além de seu trabalho como roteirista, é um cineasta com diversos curtas-metragens premiados e distribuídos em canais de TV. Sua experiência no cinema pode ter influenciado a narrativa visual e a atmosfera do quadrinho. Attila Futak é um desenhista de formação clássica, conhecido não apenas por seu trabalho em Separados, mas também por sua adaptação em quadrinhos do livro Percy Jackson e os Olimpianos, o Ladrão de Raios, que alcançou a lista dos mais vendidos do New York Times. As cores do quadrinho são de Greg Gilhalmond, que desempenha um papel crucial na criação da atmosfera e no impacto visual da história. O projeto gráfico a cargo da Fantagraphics é responsável pela apresentação visual do quadrinho, o que inclui layout e tipografia. A tradução do título, Separados, faz sentido ao destacar a ideia de laços cortados com entes próximos, adicionando uma camada de significado à história. A narrativa poderia ser adaptada para um filme, considerando o potencial de suas nuances de terror e reflexão sobre temas sombrios. Embora a trama possa não ser excepcionalmente original, sua capacidade de proporcionar sustos e provocar reflexões é algo que valeria a pena ver no cinema. No canal Além da Impressão, fiz um vídeo sobre mais um quadrinho de terror, envolvendo monstros e crianças. Confira o link que aparecerá na tela. Something is Killing the Children, de James Tynion Ford e Werner de Odera. Esta obra aborda o temor de que as crianças possam ser responsáveis por criar os próprios monstros. Separados, a graphic novel da Dark Side é uma leitura que vale a pena. Ela é um arco fechado composta por 7 edições completas reunidas em um único encadernado, perfeita para os amantes do gênero terror. A história flui de maneira envolvente ao longo de suas mais de 180 páginas, acompanhando a jornada de Jack em busca de seu pai. Embora não seja um lançamento recente, muitos já podem ter tido a oportunidade de ler. Se você já leu, compartilhe seus comentários e sua visão sobre Separados. E se tiver outras sugestões de leitura, por favor, compartilhe. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like e compartilhar. Além disso, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Na descrição do vídeo vou disponibilizar o link para a edição de Separados. Encerro por aqui, agradecendo a todos pelo apoio e nos vemos no próximo Além da Impressão. Muito obrigado.